Amém, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Aqui, continuando as igrejas de Apocalipse, trazendo hoje sobre a igreja de Tiátira. E nós vamos falar sobre o que muitas pessoas dizem hoje em dia. Deus é pai, ele não é padrasto. Ele não se ira contra o seu filho. Deus é amor. Para vocês que pregam que Deus é amor, mas não pregam que ele é fogo consumidor. Para vocês que pregam que ele é amor, mas que ele não se ira. E vocês podem ter certeza. Deus é amor, mas ele se ira. E ele é fogo consumidor. A palavra diz aqui, eu não vou ler a carta toda para a gente ganhar tempo, mas no capítulo 2, versículo 19 de Apocalipse diz: conheça as obras que você realiza, e o seu amor, e a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Amém? Deus, ele sonda todos nós. E ele sabe de tudo o que fazemos, de bom e de mal. Todas as coisas. E ele aqui, em todas as cartas, ele começa falando das boas obras que a igreja faz, em todas as cartas. E aqui ele exalta o amor. A palavra diz que sem amor eu nada seria, né? Se eu não tivesse amor, eu nada seria. E também exalta a fé da igreja de Tiátira. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fala também aqui sobre a perseverança que ele ensina e nós devemos ter. E suas últimas obras são numerosas, mais do que as primeiras. Então fala aqui de um crescimento espiritual, amadurecimento, né? Deus exalta aqui essas coisas da igreja de Tiátira. Mas a partir do versículo 20 ele diz o seguinte: tenho, porém, contra você o fato de vocês tolerarem essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos e pratica a prostituição, e a comer coisa sacrificada aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependa, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Aqui ele fala de Jezabel. Ela viveu há muitos anos antes dessa carta ser escrita, né? Foi esposa do rei Acabe. E ela trouxe grande maldade, maldição para a igreja, né? Para o reinado do rei Acabe. Ela trouxe muitas coisas ruins, inclusive falsos deuses, falsa adoração a outros deuses, a prostituição. Essa prostituição não é somente relacionamento de homem com mulheres na rua, mas buscando outros deuses, né? Outros nomes, outras formas de adorar, aquilo que não agradava a Deus. Então, aqui ele fala sobre o espírito que se mantém na igreja, um demônio que leva a essa imoralidade sexual. E aqui fala que ela se declarava profetisa e não era. O que muita gente hoje em dia faz, procurar uma igreja que tem um profeta. Deus não precisa que você procure um profeta. Quando ele quiser falar com você, ele envia até você um profeta. E as pessoas buscam igrejas com profeta, buscam igreja com culto de libertação, culto de cura, e é tudo mentira. Isso é demônio que age dentro das igrejas, pessoas com má intenção de tirar dinheiro do povo, ou pessoas que não têm sabedoria, não têm discernimento, não têm conhecimento bíblico, acredita nessa mentira. E essa mulher está profetizando, e muitos creem. Quando alguém te profetiza alguma coisa, eu sou um profeta do Senhor, mas você tem que ver essa profecia, ela se encaixa com a Bíblia, com o que a Bíblia diz, ela tem que estar na mesma direção da Bíblia, ela tem que ver se é propósito de Deus para a sua vida, porque hoje a maioria das profecias eu vejo uma chave de carro, eu vejo uma chave de casa, eu vejo contrato, eu vejo papéis. Mas as profecias, maioria arrependa-se dos teus pecados, mude a sua vida, conserte, como ele fala no final dessa carta, dei tempo para ela se arrepender dos seus pecados, mas ela não se arrependeu. Não siga falsos profetas, tomem cuidado com isso. E os que dizem que Deus não tem mão pesada sobre o seu filho, olha o que diz aqui: dá-lhe-ei tempo para se arrepender, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. 22.
Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação ao que adulteram, o que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda e mantém o coração, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Ele irá enviar grande enfermidade sobre essas pessoas que estão sendo guiadas pelo espírito de Jezabel. Ele irá trazer grande tribulação a quem segue esses falsos profetas, a esses que se intitulam por si só profeta e não são, que trazem fogo estranho para dentro da igreja do Senhor. Ele irá trazer grande tribulação. Deus irá ceifar a vida dos filhos destas pessoas, para que todos saibam que existe um Deus todo-poderoso, que tanto é amor, mas também é fogo consumidor, que tanto abençoa como pesa a mão. Mas ele ensina que eu aguardei com que ela se arrependesse. Existe o arrependimento e Deus volta atrás, mas a graça, ela tem limite. A paciência de Deus tem limite, uma hora ela acaba. E quando ela acaba, quem irá te defender diante do Deus Todo-Poderoso? Amém? Tenha atenção na vida que você está tendo dentro da igreja, a quem você está seguindo, as atitudes, veja se condiz com a Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.